doutora Bela, vamos lá. ao nosso Belíssima. Saúde Maravilha. Olá. Vamos estar aqui com a gente, doutora Bela, vamos falar, conversar. Ela que é cirurgiã dentista, mestre e doutora em patologia bucal, CEO da Multiclean Odontologia aqui em São Paulo, professora universitária. Ela literalmente faz jus ao nome, doutora Bela, mãe da Manuela, uma profissional dedicada que transforma vidas por meio da saúde bucal, o sorriso, a nossa, sabe? Nossa apresentação começa como? Com o nosso sorriso. Então, a importância da intervenção precoce na odontologia infantil, cuidar, hoje que sou mãe, eu sempre fico falando pro meu filho, pro Miguelzinho, Miguel, vamos escovar o dentinho, olha esse bafinho. Aqui que já é a nossa co-apresentadora. Prazer Nossa prazer parceira. a todos estar aqui novamente nesse quadro, no Saúde Maravilha, falando de algo que aquece o meu coração, porque a pauta de hoje vai ser um assunto todo especial, Samuel Paixão. Nós vamos falar do que nós temos de melhor na nossa vida, que são nossos filhos, os nossos pequenos. Então a Mara ponderou muito bem. Olha, eu pego ali no pezinho do meu filho, tá escovando bem o dentinho, mas será que só são os dentes, Mara, que a gente tem que se preocupar? Será que no decorrer do crescimento dessas crianças existem ali características que devem ser observadas pelos pais, pelos cuidadores? Exato. Será que essa criança, além de estar escovando bem os dentes, ela apresenta alterações crânio-faciais que merecem a atenção aí de casa? E, por exemplo, a criança, doutora Bela, que não verbaliza ainda, né? Não fala. Quais sinais devo ficar atento para perceber qualquer alteração bucal nela? Excelente pergunta. Então, vamos lá. O que a gente precisa observar nos baixinhos ali a partir dos 5 anos de idade? Porque a gente tem uma janela de oportunidade onde nós vamos intervir. Discrepâncias crânias... Não me chame as crianças de baixinho. Não são baixinhos? Não. São os pequeninos do Os Senhor. pequeninos. Eu tô na Rede Gosta. Eu sabia que ela ia falar, eu sabia. Como assim? É verdade. Descontraíram. Eu estou na Rede Gosta. É verdade. E eu vou falar. Baixinha de outra... da amiga, da nossa, da nossa Entendeu? colega. Baixinho. Sou Olha. eu. Eu sou baixinho. Você é baixinho. Que tem 1,59 m. É verdade. Entendeu? Somos baixinhos. Baixinhos são aqueles Isso. colegas, os amigos, os irmãos que são anões. Isso. As crianças não são baixinhos. Então, você que tem em casa seus Os pequeninos, pequeninos que estão bora. em fase de Isso. crescimento, o que nós vamos observar? Diga lá, Se vai. essa criança ela apresenta uma protrusão mandibular, a mandíbula muito para frente, aquele famoso perfil dentucinho, a criança apresenta aqueles dentes projetados muito para frente. Se você tem uma criança em casa que ronca, baba, é um respirador oral, a criança não consegue ter o selamento dos lábios, é aquela criança que fica todo o tempo com a boquinha aberta, olheiras, são características que devem chamar a atenção dos pais, porque essa criança, com certeza, precisa de uma intervenção precoce através de uma área da odontologia chamada de ortopedia funcional dos maxilares, que são aparelhos que são instituídos nessa fase de crescimento, que vai contribuir para a remodelação dessas bases ósseas, guiando o crescimento dessa criança de uma forma favorável. Então, já posso quebrar um tabu aqui, Mara? Fique Primeira à vontade, coisa que a gente aqui, tem que dizer, vamos Tô lá. olhando pra tu aí. Crianças podem usar aparelho e a gente tem que falar isso aí para todo o Brasil, porque muitos pais deixam essa janela de oportunidade de crescimento passar, porque acreditam que as crianças só podem usar aparelho depois que trocarem os dentes de leite pelos dentes permanentes. Mas isso é uma informação falsa. A ortopedia funcional dos maxilares é uma área de atuação da odontologia que vai interceptar, que vai conduzir o crescimento das bases ósseas, maxila, mandíbula, contribuindo para todo o crescimento e o perfil crânio-facial dessa criança. Tá bom? Tá ótimo. Oh, maravilha. Criança que tem, às vezes, a questão da fala, dificuldade de falar e tudo mais. Tem a questão pedagógica e tem a questão da ortodontia. Sim. Não é isso? Como que eu posso diferenciar isso, identificar isso? Então, essa pergunta é muito interessante porque entra numa campanha muito bonita que nós temos agora no mês de julho, final das férias, que é o Julho Laranja.
sobre os pais levarem as crianças até os 7 anos de idade, a primeira consulta ortodôntica. E através dessa consulta, Samuel, nós vamos conseguir identificar alterações bucais e crâniofaciais, se essa criança tem problemas de dicção, muitas vezes trabalhando em parceria com fonoaudiólogos. Trabalho em conjunto. Com certeza, legal, com otorrinos, ou muitas vezes intervindo devido à má formação dos ossos. Por exemplo, vamos falar de maxila, que é esse osso superior aqui. Eu costumo dizer para os pacientes na clínica que a maxila é o chão do nariz, para a gente poder entender. Se eu tenho uma atresia, uma má formação nesse ossinho aqui de cima, logo o que vai acontecer? O nosso aparelho nasal, nosso aparelho de respiração, ele não vai funcionar e se desenvolver da forma correta. E essa criança, ela deixa de respirar pelo narizinho e começa a respirar pela boca. Se eu tenho um respirador bucal crônico, eu tenho aquela criança que ronca. Os pais falam assim, meu filho dorme, que é uma beleza, ronca a noite toda. Até ronca. Isso não é bom. O que é o ronco? Vamos falar aqui para a gente entender. O ronco é aquela emissão que vai acontecer lá na garganta por conta da obstrução da passagem de ar. E essa obstrução, um dos fatores é a atresia dos maxilares. Então, se eu tenho uma criança que ronca, provavelmente essa criança vai desenvolver apneia. Sabe o que é apneia, Samuel Paixão? É o bloqueio da passagem de ar. Sim. Então, se essa criança tem apneia durante o sono, é aquela criança que não vai ter uma oxigenação cerebral. Essa criança vai desenvolver distúrbios neurológicos, distúrbios físicos e ela pode até ser diagnosticada erroneamente, por exemplo, com TDAH. Então, tem muitas crianças sendo tratadas com TDAH quando, na verdade, apresentam distúrbios no sono que leva essa criança a ter dificuldade de memorização, crianças muito mal-humoradas, crianças que não conseguem aprender na escola como deveriam, porque não dorme bem. Então, o sono na infância ele é super importante, porque nós temos ali a liberação de hormônios. E esses hormônios vão contribuir para o aprendizado, para o desenvolvimento crânio-facial dessa criança. Também, olha... Até TDAH. Então, tem crianças com diagnóstico errôneo, quando, na verdade, a gente não tem ali uma intervenção, uma avaliação com o ortodontista, com o odontopediatra. Por isso que é bom esse acompanhamento, com certeza. Tem criança até que tem aquele negócio de ranger os dentes, né? O chamado bruxismo, né? É isso. E o bruxismo, Samuel, é uma doença psicossomática. O que é isso? Ele está relacionado também com questões emocionais. Porém, o padrão facial dessa criança pode também contribuir para o bruxismo. Então, se o papai e a mamãe percebem que essa criança tem um bruxismo, que é o apertamento dos dentes seguido com o ranger dos dentes, precisa procurar avaliação com o ortodontista ou com o ortopedista funcional dos maxilares. Agora tem uma pergunta que mandaram especialmente para a doutora Bela. Vamos, roda aí. Doutora, quais os cuidados que os pais devem ter com a mordida das crianças para evitar problemas no futuro? A mordida? Excelente. Você sabe que a mordida e a mastigação é um sinal muito importante. Se a sua criança aí, ela não está mastigando bem, provavelmente ela não tem um encontro entre os dentinhos. E esse desencontro entre os dentes pode ser um indício dessas maloclusões, que seria o mau posicionamento dos dentes devido às deficiências ósseas. Então, novamente, precisamos passar essa criança em avaliação. É muito importante a criança, já desde pequena, ser instituída no ambiente odontológico. A gente sabe que existem vários tabus, medo do cirurgião dentista, mas eu tenho inúmeros pacientes pequenininhos, são os pequeninos, viu, Mara? Lá na clínica. Não, venha me chamar as crianças de baixinho aqui. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Os pais, quando a gente fala do aparelho ortopédico, os pais, meu Deus, mas meu filho vai dar conta desse aparelho? É um aparelho muito tranquilo, é um aparelho removível. A ortopedia, ela se baseia com aparelhos removíveis. Está cada vez mais com fácil, certeza. moderno E a isso, força do aparelho, ele não tem aquela pressão da ortodontia fixa dos brackets. É um aparelho que funciona como presença. O que seria isso? Vamos dar um exemplo aqui? Suponhamos que chega um convidado aqui agora, e aí Samuel Paixão, vendo aqui o convidado, ele vai se aproximar um pouquinho mais de mim, eu me aproximo da Mara para que esse convidado possa sentar ali. Então, pela presença do aparelho, as estruturas ósseas entendem que precisam se adaptar
articular e passar por um processo de remodelação. Então, não existe pressão na ortopedia, existe a presença. E isso dá muito conforto para a criança. As crianças aderem bem ao tratamento. A gente tem resultado, em 30 dias de uso com esses aparelhos, a gente tem resultados fantásticos. E cuidando de criança é bem melhor, né? Para não sofrer Samuel, aí na vida lá na frente, adulta, né? O que pode... Vamos falar das consequências? Com certeza. O que pode acontecer, né? Caso a gente não tenha essa intervenção? Nós poderemos ter adultos que serão submetidos a cirurgias ortognáticas, que são cirurgias extremamente dolorosas e complexas, de redução óssea das bases ósseas ou mesmo o avanço. Teremos adultos que vão desenvolver possivelmente apneia. Esse é um assunto até que a gente pode trazer no outro Saúde Maravilha. Só focado já que a apneia... Então vamos lá. Então vamos guardar esse assunto da apneia para uma próxima. Na próxima, hein? Roda aí. Doutora, existe uma idade adequada para levar as crianças a primeira vez ao dentista? E o que os pais precisam observar antes dessa primeira visita? Perfeito, perfeita colocação. A gente costuma dizer dentro da ortopedia que existe uma janela de oportunidade. A janela de oportunidade é a fase que essa criança está pronta para receber o tratamento ortopédico. Então, lá pelos 6, 7 anos de idade, até os 12 anos, a gente tem essa janela de crescimento. 6, 12. Porque o que acontece, Samuel Paixão? O osso da criança é como se fosse uma massinha de modelar. Quando a gente entra com a ortopedia funcional, eu tenho um osso maleável para que a gente consiga instituir um tratamento devidamente planejado e nós guiarmos e direcionarmos o crescimento. É como se fosse uma plantinha dentro de um vaso. Você plantou ali aquela plantinha, a plantinha é a nossa criança. Você começa a observar que essa plantinha está tendo uma tendência de crescimento mais tortinho. O que a gente faz? Colocamos estacas naquele vaso, para que essa planta possa crescer bem direcionada, de maneira imposta. Essas estacas é a ortopedia funcional dos maxilares. Nós instituímos o aparelho nos maxilares e vamos conduzindo o crescimento favorável para preparar a criança para a vinda dos permanentes. Ela fala do jeitinho que eu gosto. E ela fala de um jeito didático, que a gente entende, né? Gostoso. Eu sou apaixonada por planta. Tu nem sabe. E às vezes a gente não precisa colocar as estacas ali para que a planta possa germinar e crescer. E isso é o que a gente tem que fazer com a nossa criança. Maravilha, eu só tô aqui ouvindo ela falar assim, a gente tá aprendendo, o pessoal de casa também, então, por isso que não é? Aqui a direção deu ordem pra gente estar todos os dias. Acabou o horário. Acabou. Mas já acabou. Não, é só fazer uma observação rápida que eu tô aqui, né, ouvindo ela falar, tão maravilhado como quem tá em casa. E a mãe tá ali, ó, babando na filha. E o pai ali, também, a Bela. A sua mãe colocou o nome dela mesmo? Ângela. Beijo, Ângela. Eu também. E o paizinho também, que já veio aqui também, verdade. Eu me sinto literalmente maravilha, com pessoas maravilhosas, como Paixão, como a Bela. E você, de qualquer lugar do Brasil, é como eu falo, a gente, ó, tá com a mão dada, tá? A Rede Gospel tem tudo que você precisa. Um beijo no seu coração, cuide do seu pequenino, dos pequeninos que você tem responsabilidade, porque a minha melhor apresentação não é como apresentadora, não, é como mãe. E falou? Com certeza. De mãe é de mãe para mãe, maravilha. Bela, obrigada, Paixão. Obrigado, Maravilha. Tchau, gente. Beijo, gente. Aê, Deus abençoe.